Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou o professor de matemática. Nesta aula vamos abordar sobre função homógrafa. Até o fim desta aula você estará em condições de identificar e construir o gráfico de uma função homógrafa. Antes disso, subscreva aqui no canal, põe like e partilha. Sem mais delongas, vamos a isso. Então, primeiro vamos definir o que é função homógrafa. Pela definição, função homógrafa é uma função real de variável real definida pela expressão f de x igual a x mais b sobre cx mais d, em que os coeficientes a, b, c e d são números reais. Atenção, nesta função aqui é proibido com que o coeficiente c seja igual a zero. Então significa que o coeficiente c tem que ser diferente de zero. Quando o coeficiente c assume o valor de zero, ou seja, quando c é nulo, significa que esta função deixa de ser homógrafa, mas pode muito bem outros coeficientes assumirem o número zero. Agora, quando não assume a função zero, outros coeficientes, significa que estamos diante de uma função homógrafa completa. Esta é que é a expressão analítica de uma função homógrafa, ou é uma função do tipo f de x, pode ser dada pela expressão b mais k sobre x mais m. Pode ser definida pela esta expressão aqui, em que o coeficiente k é diferente de zero e outros coeficientes assumem números reais. Então, esta aqui é uma expressão, é uma função homógrafa. Uma função homógrafa definida pela essas duas expressões. Agora, tem um caso especial aqui, em que o coeficiente b e o coeficiente m é igual a zero. Quando esses dois coeficientes assumem o valor de zero, significa que fica a função homógrafa composta pelos elementos o k e o x. Então, temos aqui esta função homógrafa incompleta. Depois desta aula, você estará em condições de construir o gráfico que esteja sob essa forma aqui, sob estas duas formas também. Então, como já tem a definição, já sabe o que é uma função homógrafa, vamos lá identificar algumas funções homógrafas aqui. Então, trago aqui essas funções aqui. Tem a função f de x, que é a função do número 1, é uma função de 2x menos 5 sobre o c, que é x menos o k. Agora, esta função aqui é uma função completa deste tipo aqui. Então, significa que estamos diante de uma função, sim, uma função homógrafa. Esta aqui é uma função homógrafa. Agora, a número 2 também é uma função homógrafa. Esta aqui tem todos os coeficientes. O coeficiente A, coeficiente B, coeficiente D, que tem que ser acompanhado pela variável x, e o coeficiente D. É só questão de organizar essa estrutura. Tem a função 3, que é a função g, que está sob a mesma forma, que é uma função homógrafa. E tem a função E. Veja que a função E não é uma função homógrafa. Uma função homógrafa, os coeficientes, ou seja, as variáveis, têm que ser do primeiro grau. Então, aqui tem o grau 1, aqui também tem o grau 1. Quando a função não tem expressões de grau 1, não são expressões lineares, significa que a função não é homógrafa. Logo, aqui temos ao quadrado, esta função não é homógrafa. Temos aqui o número 5, a função I, que tem o elemento A é nulo e o C existe aqui, mas tem a potência 3, então é de grau 3. Quando é de grau 3, significa que não é uma função homógrafa. Uma função homógrafa, todas as expressões devem ser lineares. Tem esta função aqui, é incompleta, porque aqui não tem o A, né? Não tem a função, não tem o AX, só tem somente o B, que é igual a 3, e o C e esta aqui. Então, esta aqui é uma função homógrafa, só que é incompleta. Depois temos esta função, que é uma função do tipo B, K de M de X, de XM. Esta aqui também é uma função homógrafa. Esta aqui é uma função homógrafa incompleta. Esta aqui também é uma função homógrafa incompleta. Então, essas que são os exemplos de funções homógrafas. Agora, como construir o gráfico dessas funções homógrafas? Construção gráfica dessas funções. Então, tem procedimentos aqui por seguir para poder esboçar o gráfico de função homógrafa. Então, os procedimentos têm o primeiro passo, que o primeiro passo consiste inteiramente em determinar
o zero da função. Consiste em determinar o zero da função. O segundo passo consiste em determinar ordenada na origem. Em determinar a ordenada na origem. A ordenada na origem é o valor do y quando o x for igual a zero. Agora, o zero da função, como é que vamos definir? Vamos calcular o zero da função. É igualar esta função f de x a zero. Calcular o valor do x, ou pode substituir diretamente pela fórmula x vai ser igual a menos b sobre o coeficiente a. Tem duas maneiras. Pode igualar toda a função a zero e isolar a variável x, ou pode simplesmente aplicar esta fórmula que consiste em obter o zero da função. Então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo consiste em calcular a jacítota. Atenção, esta função homógrafa é uma função meio especial que tem elementos que são novidades que não tem muitas funções, né? Não tem muitas funções como funções lineares, funções quadráticas, funções cúbicas e por aí em diante. Então, consiste em determinar as assítotas verticais. Então, a assítota verticais é o valor do x que limita, né? Que é determinado pela fórmula menos d sobre c. Esta fórmula aqui consiste em determinar ordenar a assítota vertical, assim que é. Então, quando temos um eixo ordenado, né? Temos aqui o eixo cartesiano. Então, a assítota vertical, aqui tem o eixo x, aqui tem o eixo y e o eixo y. Então, a assítota vertical é o valor do x que limita o gráfico, né? Então, o valor de x significa que pode estar aqui representado geralmente por uma reta tracejada, ou pode estar deste lado quando o valor de x for igual a um valor maior que zero, aqui quando o x for menor que zero. Então, vai estar deste lado dos valores negativos, quando for maior que zero, vai estar deste lado dos valores positivos. E o quarto passo que é determinar a assítota horizontal. Então, na assítota horizontal é o valor do y, que é determinada pela fórmula A sobre C. Ou pode simplesmente calcular o limite de x quando tendo infinito de f de x para este caso aqui, para uma função que está sob essa expressão. Então, vai usar essas duas fórmulas aqui. Essas duas fórmulas aqui. Então, o limite, ou simplesmente substituindo nesta fórmula, que é calcular o limite quando o x tende para o infinito. Agora, quando a expressão está sob esta forma aqui, então não há necessidade, não se pode usar, quando está sob esta fórmula, não se pode usar estas duas fórmulas. Então, vai ser o y, vai ser igual, aqui é o y igual a f, é o limite de f de x. Agora, aqui vai ser limite igual a este valor de b aqui. Então, é assim, total horizontal, vai ser igual a b. Então, são essas fórmulas, são esses procedimentos que devem ser seguidos para podermos esboçar o gráfico de funções homógrafo. E tem por quinto passo, que é esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico. Então, aqui trago os exercícios práticos. Esses exercícios que são funções homógrafo, vamos construir os seus respectivos gráficos. Então, a ideia principal é você sair daqui enquanto já sabe construir o gráfico de qualquer função homógrafa. Depois desta aula, com certeza, você estará em condições muito bem de construir qualquer gráfico de função homógrafa, independentemente de como o gráfico está estruturado, a função está, neste caso, estruturada. Então, se seguirmos esses procedimentos aqui, vamos esboçar o gráfico de uma forma simples. Então, o exercício número 1 é f de x igual a 2x menos 5 sobre x menos 4. Então, vamos lá. O primeiro passo é determinar zero da função. Dissemos que o zero da função podemos muito bem, esqueci de explicar aqui uma coisinha aqui, quando trata-se da assítota
horizontal, senhores. A assíntota horizontal, quando se tem um eixo ordenado aqui, quando se tem um eixo ordenado, a assíntota horizontal, neste caso, é o valor que do y, que quando for maior que zero, pode estar deste lado. Quando o y for menor que zero, estará deste lado. Aqui é uma reta com essas características. É exatamente isso que havíamos esquecido de explicar. Voltando ao exercício, teremos que calcular os zeros da função. O zero da função é igualar f de x a zero. Então, f de x aqui é mesmo que o y, né? Mas vamos lá deixar este assunto. É mesmo que y, vamos usar esse conceito quando estivermos a calcular a ordenada na origem. Então, onde tem f de x, vamos substituir com zero. Então, vai ser zero igual a 2x menos 5 sobre x menos o 4. Então, fica 2x menos 5 sobre x menos 4, isto igual a zero. Isto, quando passa para cá, vai multiplicar e vai anular, né? Qualquer número multiplicado por zero fica o zero. Então, aqui vai ser 2x menos 5 vai ser igual a zero. Isto, quando passa para cá, fica positivo, fica x igual a 5. Está a multiplicar, quando passa para cá, vai dividindo. Então, fica 5 sobre 2, que isto é x igual a 2,5. Este aqui é o valor do zero da função. Depois de determinar o zero da função, sim, determina-se ordenada na origem, que é o segundo passo. Ordenada na origem é o valor do y quando o x for igual a zero. Agora, nesta função aqui de f de x igual a 2x menos 5 sobre x menos 4. Então, f de x é mesmo que y igual a 2x menos 5 sobre x menos 4. Onde tem x, é só substituir com zero para poder calcular o valor do y. Fica 0 vezes 2 vezes 0 menos 5 sobre 0 menos 4. Então, aqui fica 5 sobre 4. Então, o y, dividindo isto, é mais ou menos 1, por aí 25. Então, já temos a ordenada na origem. Então, é o ponto x e y que é 0 e 1,25. Este ponto é o ponto central. Então, vamos ao terceiro passo. O terceiro passo consiste em calcular a assíntota vertical, né? Então, a assíntota vertical é o valor do x, que é dada pela forma menos b sobre o coeficiente c. Então, isto vai ser igual a x, é só substituir menos d é menos d menos 4. Então, vai ser aqui menos 4, isto sobre o coeficiente c, que é 1. Então, isto fica igual a 4. Então, este aqui é o valor da assíntota vertical. Depois, vamos para a assíntota horizontal. A assíntota horizontal é igual a... Para a expressão deste tipo, dissemos que é dado pelo limite ou simplesmente pela fórmula de A sobre o C. Agora, podemos usar qualquer uma das duas fórmulas. Quando temos que igualar limite de x quando tende ao infinito, né? Então, dessa expressão aqui, de f de x, que é 2x menos 5 sobre x menos 4. Então, substituindo aqui, vamos ter uma indeterminação de infinito sobre infinito. Agora, quando o limite de infinito sobre infinito trabalha apenas com os coeficientes de maior grau, ou seja, com os termos de x com maior grau. Então, que neste caso aqui vai ser o 2x numerador, o x no denominador. Então, vai ser 2x, limite de 2x sobre o x. Então, simplifica, fica 2. Então, aqui o limite fica 2. Logo, a assíntota horizontal é igual a 2. Agora, aplicando aquela fórmula de A sobre C, o coeficiente A é 2, o coeficiente C é 1, isto fica igual a 2. Então, o resultado é sempre o mesmo. Depois aqui é só traçar o eixo coordenado para representar os pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o eixo X. Aqui valores negativos. Menos aqui tem 1, 2, 3, 4. Valores negativos. Aqui também tem valores negativos, que vai até menos infinito. Aqui valores positivos, que vai até mais infinito, o eixo Y. Então, vamos lá marcar os pontos. Zero da função deu 2,5. Então, 2,5 está entre
o x2 e o x3. O x igual a 3 neste caso, está entre 2 e o 3, é no meio. Depois, este ponto ordenado na origem, quando x é 0, o y é 1,25, é aproximadamente neste ponto aqui. Depois vamos para a assítota, traçar essas duas retas das assítotas. A assítota horizontal tem aqui vertical, neste caso é 4, então vai ser x igual a 4. Então vai ser este ponto aqui, uma reta. Depois tem a assítota horizontal que é y igual a 2. Então y igual a 2 vai ter essa reta aqui. Então, o que falta aqui é só esboçarmos, unirmos esses dois pontos. Então, unindo os pontos, vamos ter um gráfico com essa característica aqui. Agora, aqui resta saber, ou seja, deve saber que o gráfico de uma função homógrafa é composta por hipérbole, né? Então, hipérbole significa que vai existir outro ramo deste gráfico aqui do seu lado oposto. Então, o oposto desta hipérbole aqui é deste lado aqui. É deste lado. Então, significa que vai ter mais um outro ramo no seu lado oposto. Então, que estará limitado com a assítota. A assítota aqui é horizontal e a assítota vertical. Então, o gráfico, outro ramo, estará deste lado aqui. Então, este aqui é que é o gráfico desta função aqui. Então, o que deves ter em conta aqui é exatamente sobre os procedimentos. O resto é banana, não há nada aqui. Então, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é a função h. h de x vai ser igual a x menos 3 sobre 2 menos o x. Então, nesta função aqui, vejamos que esta função não está na sua forma canônica. Uma função está na sua forma canônica se está sobre a forma f de x igual a x mais b sobre cx mais d. Então, os valores das variáveis devem estar sempre em primeiro. Então, é só questão de permutarmos aqui. Vai ficar f de x igual a x menos 3 sobre menos x mais 2. Então, este gráfico, esta função já está na sua forma canônica. Então, é só determinarmos o zero da função. Então, o zero da função, que é o primeiro passo, é só igualar a zero a função. Então, vai ficar h de x igual a zero. Então, fica x menos 3 sobre menos x mais 2 igual a zero. Este, quando passa para cá, vai multiplicar, vai ser nulo. Então, fica x menos 3 igual a zero. Este, quando passa para cá, vai adicionar, fica x igual a 3. Já temos a ordenada na origem. Agora, vamos determinar, e já temos zero da função. Então, vamos para a ordenada na origem, que é o valor de y quando x for igual a zero. Então, na função h de x igual a x menos 3 sobre 2 menos o x. Então, vejamos que o h de x significa o y, né? Então, fica y igual a menos 3, x menos 3 sobre 2 menos o x. Onde tem x, é só substituirmos com zero. Então, fica y igual a 0 menos 3 sobre 2 menos o zero. Então, isto significa que vai ser igual a menos 3 sobre o 2. Então, fica igual a menos 1,5. Esta aqui é que é a ordenada na origem. Então, o ponto x e y vai ser igual a 0 e menos 1,5. Então, daqui vamos determinar os vértices, né? A assítota neste caso, não vértice. Agora, temos primeiro a assítota vertical, que é dada pela fórmula menos d sobre o coeficiente c. Agora, o coeficiente d aqui é 2, então vai ser menos 2 sobre o coeficiente c. O coeficiente c, que neste caso é menos 1, fica menos 1, então isto fica igual a 2. Depois vamos para a assítota horizontal, que é o valor do x, é o valor do y, que é dada pela fórmula a sobre c. Então, o coeficiente a é 1, o coeficiente c é menos 1. Então, isto vai ser igual a menos 1. Então, daqui é só traçar o eixo ordenado
e marcar os pontos necessários. Então, esta função é uma função mais simples de construir o seu gráfico. Então, aqui tem valores negativos. Então, vamos lá marcar 0 da função é igual a 3. Vamos marcar o ponto aqui, x3. Ordenada na origem é 1.0 e 1 menos 1,5. Menos 1,5 encontra-se exatamente aqui, entre menos 1 e menos 2. Depois vamos marcar a jacítota. A cítota vertical é x igual a x igual a 2. Que é aqui o x igual a 2. Então, T a cítota horizontal é x igual a menos 1. Então, T aqui o menos 1. Então, veja que, de acordo com a limitação do gráfico, não é possível unir esses pontos. Então, significa que o gráfico vai passar por este ponto aqui. Terá essa característica aqui. Então, vamos ter o gráfico com essa característica. E outro ramo estará limitado com este ponto aqui. Então, teremos o gráfico com essas características aqui. Há casos em que é possível unir os pontos conforme como vimos neste gráfico aqui. Vimos neste gráfico aqui, havia a possibilidade de unir esses dois pontos, mas para o caso concreto deste aqui, já não seria possível, porque tem aqui essas limitações. Então, significa que o ramo do gráfico vai passar exatamente deste ponto aqui. Então, vai começar do menos infinito no x e terá sua limitação neste eixo de 2 na cítota vertical, neste caso. Então, tem aqui o gráfico desta função. Então, vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 é mesmo que o exercício número 2. Então, muito bem, você pode conseguir fazer este exercício. Mas, ok, vamos lá fazer juntos. Então, g de x vai ser igual a 1 menos 2x sobre x mais 2. Atenção, estamos a construir um gráfico de funções do tipo f de x igual a ax mais b sobre cx mais d. Depois vou mostrar como construir o gráfico de funções de f de x igual a b mais k sobre m x mais o m. Então, o gráfico deste tipo aqui tem uma forma meio especial, fácil, que vou mostrar. Tem a ver com essas funções aqui. Estas funções de número 6, função do número 7, função do número 8 e função do número 9. Então, não vale a pena pular o vídeo. Continua, mantenha-se aqui, concentra-se e vamos a isso. Então, aqui vamos determinar o zero da função. Então, o zero da função é só igualar a função a zero. Então, fica g de x igual a zero. Então, g de x é essa função. Então, fica menos. Então, vamos lá organizar primeiro esta função, porque não está na forma canônica. Então, fica g de x igual a menos 2x mais 1 sobre x mais 2, para ser fácil de identificar os coeficientes. Então, vamos lá. Vai ser menos 2x mais 1 sobre x mais 2, isto igual a zero. Então, daqui é bem simples. É só passar este elemento para o segundo membro. Este elemento para o segundo membro. Este elemento para o segundo membro. Então, fica menos 2x mais 1. Quando passa para cá, multiplica. Isto vai ser igual a zero. Este elemento, quando passa para cá, fica negativo. Fica menos 2x igual a menos 1. Este, quando passa para cá, fica x igual a... Poderíamos multiplicar por menos 1 mais g. Isso é muito mais relevante quando trata-se de inequações. Então, vamos passar este elemento com o seu respectivo sinal para o segundo membro. Então, isto fica 0,5 positivo. Depois, vamos para a ordenada na origem, que é o valor de y
o valor do y quando x for igual a zero. Vamos lá calcular. Então, a função é g de x igual a 2x a menos 2x mais 1, isto sobre x mais o 2. Agora, quando x for igual a zero, então vamos ter, substituindo com y aqui, f g de x, qualquer coisa de x é mesmo que o y. Então, aqui vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 1 sobre 0 mais 2. Então, isto resulta no zero. Aqui vai ser 2, vai ser 0. Aqui mais 1 fica 1 sobre o 2, que é igual a 0,5. Tem aqui também o 0,5. Depois vamos para o ponto aqui, significa que vai ser 0 e 0,5. Depois vamos para a assíntota. A assíntota vertical é x igual a menos d sobre c. O d vai ser igual a 2, então fica menos 2 sobre o c, que é 1. Então fica aqui menos 2. A assíntota horizontal é y igual a sobre c. Então o coeficiente a é menos 2, o c é 1, fica igual também a menos 2. Então vamos lá construir o gráfico aqui. Vamos construir o gráfico. Tem o eixo x, aqui tem o eixo y. Estou a ser rápido para que o vídeo não seja tão longo. Então, aqui tem valores negativos, aqui tem valores negativos também. Então, vamos lá. O zero da função é 0,5. Então, 0,5 está entre 1 e o 2. Ordenada na origem é 0,5, né? Então, o ponto é aqui. O y é 0,5, que está entre 0 e 1. E 0,5 não é aqui, perdão, é exatamente aqui. Exatamente aqui. Depois vamos traçar a assíntota. É x menos 2. Então, o x vai ser menos 2. É aqui. O y também é menos 2. Então, o y menos 2 é aqui. Então, daqui é só unirmos esses pontos aqui. Unindo os pontos, vai passar por aqui o gráfico. E essa parte vai se refletir também deste lado aqui. Então é composto por dois ramos. Então esta outra parte estará limitada com a assíntota. Então vai ter essa característica aqui. Então este aqui é o que é o gráfico desta função aqui. Agora fazendo com régua, é claro que vai sair muito bem, mas o importante é ter a estrutura e saber como fazer, quais são os procedimentos a seguir para poder esboçar o gráfico desta função. Bom, vamos para a função de número. Já esboçamos o gráfico desta função, desta aqui, desta aqui. Então vamos para o gráfico desta função aqui. É função f de x é p de x igual a 3 sobre x mais 1. Então, atenção, para esta função aqui, vamos seguir os mesmos procedimentos. É a mesma função, que apenas não tem o coeficiente a. Então, sendo assim, primeiro passo, vamos determinar zero da função. Então, zero da função é igualar a função a zero. Então, fica 3 sobre x mais 1 igual a zero. Quando passa para cá, vai multiplicar. Então, multiplicando fica com zero. Então, fica 3 igual a zero. 3 não é igual a zero, é diferente de zero. Então, significa que esta função não tem zero de funções. Não tem zero essa função aqui. Então, sendo assim, vamos continuar com a ordenada na origem, o valor do y, quando o x for igual a zero. Então, vamos lá. Onde tem x na função, vamos substituir com o zero. Então, fica y igual a 3 sobre 0 mais 1. Isto vai ser 3 dividido por 1, fica 3. Vamos nos ver na assíntota. A assíntota vertical é y é x igual a menos d sobre a. Então, o x fica igual, o d é 1, fica menos 1 pela fórmula, sobre o c.
o coeficiente C, que é 1, isto fica igual a menos 1. Então, a cítota horizontal vai ser igual a y igual a A não existe, é 0 sobre o 1. Então, 0 sobre 1, isto significa que vai ser igual a 0. Então, aqui é só traçar o gráfico aqui. Vamos ver como é que vai ficar este gráfico. Vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Vamos ver como vai ficar. Então, vamos lá marcar o ponto. O zero da função não existe. A ordenada na origem é 3. Então, vamos marcar o y3 aqui. Então, significa que o gráfico passa por aqui. X vértice é menos 1. Então, vamos ter aqui este traço, o menos 1. O y não vértice. A cítota horizontal, neste caso, vai ser 0. Então, coincide com isso aqui. Então, como é que fica? Então, vamos entender que o gráfico passa por este ponto, estando limitado com menos 1 aqui no x, estando limitado com 0 aqui. Então, vamos ter gráfico com essa característica aqui. E como nós sabemos que uma função homógrafa é composta por duas partes, tem dois ramos, então existirá um outro ramo oposto com este aqui, que estará limitado entre o menos 1 deste lado e o 0 aqui. Então, vai estar limitado entre essas duas retas aqui. Então, vamos ter gráfico com esta característica aqui. Então, foi muito simples construir o gráfico desta função aqui. Agora, vamos prosseguir resolvendo outro exercício. Então, outro exercício. Então, este exercício já. Falta este exercício aqui, da linha K. Então, tem aqui K, f de x, igual a 2 mais 1 sobre x mais 1. Muito bem. Então, os procedimentos são os mesmos, só que existe uma particularidade já na acítota vertical, conforme como dissemos, que quando temos o gráfico deste tipo, uma função deste tipo aqui, então o B é que é a acítota horizontal. Esta é a única particularidade para esta função, mas os procedimentos são os mesmos. É só determinarmos zero da função primeiro. Então, é só igualar esta função a zero. Fica 2 mais 1 sobre x mais 1 igual a zero. Então, este elemento, quando passa para cá, vai subtrair. Fica 1 sobre x mais 1. Isto vai ser igual a menos 2. Então, este está a multiplicar, está a dividir. Quando passa para cá, multiplica. Fica 1 igual a menos 2, então fica x mais 1. É preciso colocar em parênteses, porque tem duas parcelas aqui. Então, isto multiplica aqui e multiplica aqui. Fica 1 igual a menos 2x menos 2. Então, isolando o x, este passa para cá, vai adicionar. Fica 1 mais 3. Fica 3 igual a menos 2x. Este, quando passa para cá, divide. Então, fica aqui o x sobre o x igual a 3 sobre 2. Então, fica x igual a menos 1,5. Então, já temos aqui o zero da função. Vamos para as acítotas, começando da acítota vertical. E x igual a menos d sobre o c. Então, o x vai ser igual. O d é b, é menos 1, é 1, vai ser menos 1 sobre o c, também que é 1, fica igual a menos 1. A acítota horizontal vai ser igual. Então, dissemos que uma função deste tipo, o b corresponde à acítota horizontal. Então, vai ser igual a 2. Então, daqui já temos todos os elementos, podemos muito bem construir o gráfico de uma forma simples. Então, tem aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aqui tem o 1, o 2, o 3, o 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, o 4. Então, o eixo Y, aqui o eixo X. Então, tem aqui valores negativos. Então, vamos lá marcar zero da função. Deu quanto? Deu menos 1,5. Então, menos 1,5 está entre menos 1 e menos 2. Depois, vamos marcar
é ordenada na origem. E não calculamos a ordenada na origem. Então, vamos lá, a ordenada na origem é o valor do y quando o x for igual a zero. Então, na função y igual a 2 mais 1 sobre x mais 1. Então, vai ficar 2y igual. Coloca-se aqui o zero. Então, vai ser 1 dividido por 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3. Então, ordenada na origem é 3. Então, aqui marca-se um ponto aqui no 3. Depois, a acítota. A acítota vertical, neste caso, é menos 1. Então, menos 1 encontra-se aqui. Encontra-se aqui. E tem o menos, a acítota horizontal é 2. Então, a acítota horizontal é 2. Então, como é que vamos unir? Então, o gráfico, um dos ramos está separado. Outro ramo está limitado deste lado, outro ramo está limitado deste lado. Então, o ramo vai passar por este ponto e passa por este ponto. Então, vai ser ramos diferentes. Então, este ramo passa por este ponto, o outro ramo passa por este ponto aqui. Então, conforme como eu dizia, nem sempre vai ser possível unir os dois pontos. Não foi possível por uma razão muito simples, porque aqui tem as acítotas que delimitam os ramos. Então, este ramo vai passar por aqui, estando delimitado aqui no menos 1, e no 2, este outro ramo vai passar por aqui, estando delimitado por menos 1, aqui também no 2. Então, é assim como se constrói o gráfico desta função, de uma forma simples, simples mesmo. Então, vamos para o exercício número. Exercício número. Tem aqui o número. Este aqui já está resolvido. Está resolvido. Vamos para a função r de x igual a 4 sobre x. Muito bem. Então, aqui tem um gráfico que muitos crescem a cabeça para construir, mas é muito simples. Este gráfico aqui é uma função do tipo f de x igual a b mais o k sobre x mais m. O que sucede é que o valor de b é igual ao valor, neste caso, de m, é igual a zero. Agora, quando é igual a zero, fica somente uma função do tipo k sobre o m. Agora, como construir o gráfico desta função? É muito, mas muito simples. Precisamos fundamentalmente das características principais. Quais são as características principais? São os valores de k. O valor de k está aqui, na verdade, para a monotonia, para fazer o estudo da monotonia dos ramos, saber o ramo de qual é a monotonia de cada ramo. Isso é fundamental, a monotonia de cada ramo. Agora, deve perceber que quando o K for maior que zero, quando o K for maior que zero, significa que o gráfico estará no primeiro e no terceiro quadrante. Estará no primeiro e no terceiro quadrante e será decrescente. E quando o gráfico, quando o K é menor que zero, então os ramos, ou seja, as hipérboles, encontrar-se-á no segundo e quarto quadrante e o gráfico será crescente. É exatamente essas características que você precisa saber. A influência do K, na verdade, é só para indicar as partes, os quadrantes em que passa o gráfico, né? Então, vamos lá para este caso aqui de r de x, que é igual a 4 sobre o x. O K vai ser igual a 4. E 4 é maior que zero. Então, significa que o gráfico estará no primeiro e terceiro quadrante. Então, vamos lá traçar o eixo aqui. Então, aqui tem o primeiro quadrante, aqui tem o segundo quadrante, aqui tem o terceiro quadrante, aqui tem o quarto quadrante. Agora, o que é que nós precisamos de saber? Quando o K for maior que zero, no caso de 4 é maior que zero, significa que o gráfico estará
no terceiro, estará no terceiro, no primeiro e terceiro quadrante. Onde é que é primeiro quadrante? O primeiro quadrante é aqui, o terceiro quadrante é aqui. Então, e quais são as assítotas? As assítotas deste gráfico, de uma forma geral, vai ser o eixo coordenado. Vai ser x igual a zero e o y também igual a zero. Então, são esta reta aqui, vai ser a assítota horizontal. Esta aqui é a assítota vertical. Neste caso, esta aqui é a assítota horizontal. Aqui tem o x, aqui tem o y. Então, as limitações vai ser exatamente esta reta e esta reta aqui. Então, como o gráfico encontra-se no primeiro e terceiro quadrante, o primeiro aqui, então o gráfico terá esta característica e aqui também terá esta característica. Agora, fica construído o gráfico da função desta maneira aqui. É só conhecer aquelas características básicas. Agora, vamos ao exercício da linha do número 9, que é de x é igual a menos 2 sobre o x. É simples aqui, é simples como é que vai trabalhar. O k vai ser igual a menos 2, é menos 2. E o menos 2 é menor que zero. Quando é menor que zero, o gráfico vai ser crescente. Sendo crescente, significa quando é menor que zero, vai ser crescente e o gráfico estará no segundo e quarto quadrante. Só são essas características que precisa. Então, as assítotas são esses eixos aqui do x e do y. Então, o quarto quadrante é aqui, o segundo quadrante é aqui. Então, como é que fica o gráfico? O gráfico estará desta maneira aqui, estará no primeiro e o quarto, estará no segundo e primeiro, segundo. Muito bem. Aqui o primeiro, aqui é o terceiro. Então, o gráfico vai ser crescente. Então, terá essa característica. Quando faço assim da esquerda para a direita, o gráfico cresce. E quando faço daqui para aqui, também deste lado assim, o gráfico é crescente. Na verdade, esta maneira para ter característica, porque essas funções, todas essas funções deste tipo, do tipo f de x igual a k sobre o x, tem características 100% similares. Então, constrói-se desta maneira aqui, de forma mais simples. Agora, veja o gráfico desta função aqui, que dissemos que quando k for maior que zero, o gráfico vai ser decrescente. Então, aqui vamos começar. Quando traça-se este eixo, começa do maior e vai decrescer. Está a ver que estamos a decrescer e aqui também estamos a decrescer. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal, põe like, partilhe e ative a sininho de notificação, porque aqui ainda terá a segunda parte deste vídeo, que vai ser sobre o estudo completo de funções homógrafas. Então, até mais.